pessoal, aqui é o Renato Chamar. Eu venho aqui falar um pouco agora das palhetas de pintura, né? Ou da paleta de pintura. Essa aqui é a minha paleta de pintura que eu venho. Eu vou trocar por essa aqui e falar um pouco sobre essa paleta. Essa paleta, as cores foram selecionadas, obviamente, tem um sentido para escolher suas cores da paleta de pintura. Toda paleta de pintura tem que ser montada visando um objetivo. As cores têm que ser escolhidas visando um objetivo. Hoje em dia, isso não tem tanta importância porque os trabalhos artísticos eles se alteram. É natural do dia a dia de hoje que o artista esteja sempre criando e inovando. Mas ele pode também ter uma paleta base, como eu tenho aqui. Eu também altero as cores. Ultimamente tenho usado cores a óleo fluorescente, dependendo dos trabalhos. Então essa paleta não tem sentido absolutamente nenhum. Eu acabo usando outra paleta só para usar cores fluorescentes, ou acabo colocando aqui no meio. Enfim. Mas as paletas de cores, elas têm uma história e tem um sentido para elas existirem. É mais prático, mais fácil. Naturalmente se desenvolveu esse formato que facilita muito o manuseio anatômico. Ele é anatômico, ou seja, ela é feito, a paleta de pintura é feita para que seja bem adaptada e bem tranquila para se usar. Ela é anatômica e fácil de se utilizar, ajuda no dinamismo da pintura, do processo. Né? A paleta de pintura ela tem esse objetivo, tornar sua pintura e seu processo de pintura dinâmico. Por exemplo, aqui, mostrando, aqui você pode segurar desse jeito, ou o inverso, né? Desse jeito. O jeito mais interessante é esse aqui. Algumas paletas, elas vêm com uma entrada para você colocar o braço, exatamente do lado oposto, né? Onde tem essa área aqui é para pôr o dedo, os outros dedos da sua mão esquerda ou direita, dependendo se você pinta com a mão direita ou esquerda, né? Você vai utilizar a outra mão que você não usa para pintar, para segurar a paleta de pintura. Essa área, normalmente algumas paletas vêm que ela tem, são mais adaptadas anatômicas do que essa, ou essa aqui. Elas têm uma entrada aqui para colocar o braço. Ela fica ainda mais confortável e ainda mais presa ao seu fazer, né? Ela não vai sair com facilidade. Ela vai ficar presa porque tem uma reentrância. E a ideia da paleta de pintura é facilitar, criar dinamismo, acelerar o processo de pintura, tornar... Você tendo a sua paleta já com as tintas colocadas naquele local, né, ela vira um padrão você utilizar e é mais fácil, mais rápido. Claro, vocês têm que ter o hábito de limpar, né, e raspar ela com a espátula. Todas as tintas secas é importante tirar elas com a espátula, né, porque vai facilitar bastante. E em alguns momentos é até interessante trocar por uma paleta nova, comprar outra. Acaba que suja muito e secando a tinta é mais difícil de tirar. Então é interessante trocar. E é o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar montando a minha paleta com as cores. Eu vou trocar, nesse caso, como eu falei, e vou colocar as cores aqui e vou mostrar fazendo isso, né? E essas cores de pintura herdadas, eu herdei uma paleta base do Ricardo Newton. Essas cores utilizadas têm um sentido. Eu herdei, né, eu acabei escolhendo e modificando, mas a paleta base eu herdei do Ricardo Newton, que foi um grande professor de pintura que tive na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa paleta é uma herança de artistas que estudaram na Escola Nacional de Belas Artes, a antiga Escola Nacional de Belas Artes. Por exemplo, Almeida Júnior. É sabido que Almeida Júnior também utilizava uma paleta de cor que era muito similar a essa paleta que Ricardo Newton usava, da mesma forma que o professor de Ricardo Newton, que era o Edgar Coignard, também usava. Então,
É uma paleta que foi utilizada pelo Ricardo Newton, pelo Edgar Cunha e pelo Almeida Júnior, né? Então, e é muito comum na história da arte, na história da pintura, os artistas herdarem de alguma forma uma linhagem de alguns artistas em específico. Eu acabei herdando, mas eu altero com frequência e muitos trabalhos, como eu falei, eles necessitam de paletas diferentes, então eu acabo utilizando também outras paletas, por exemplo. Uma pintura feita com tinta fluorescente, como eu falei, eu preciso de uma paleta só para tinta fluorescente. Eu acho mais fácil, mais prático, então eu acabo utilizando mais de uma paleta às vezes. Então eu vou mostrar montando essa paleta aqui para vocês. Então, pessoal, aqui nesse extremo aqui, vocês vão colocar o branco. Uma ponta vai ser o branco de titânio. E aqui, do lado oposto, a gente termina a paleta. Normalmente ela pode começar aqui, terminar aqui, ou começar aqui e terminar lá. Então os extremos, normalmente é o preto e o branco. No caso, essa paleta que eu falei ela tem essas cores. E aqui, normalmente a gente coloca o godê. Tem godês diferentes. Tem esse que é mais profundo. E tem os godês mais baixos e duplos, né? Às vezes eu coloco esse duplo para colocar água raiz para limpar o pincel. E aqui nos mais fundos posso pôr uma quantidade boa de médio. Exatamente, ele é fundo e é o recomendável. Se puder usar para água raiz também um fundo e outro fundo para o médio, que é assim, independente se você balançar, é muito difícil que uma grande quantidade vai cair. Aqui vocês vão colocar o branco, como eu coloquei, e aqui a segunda cor é o amarelo de cádmio limão. Ou pode ser amarelo limão ou amarelo cádmio limão, né? É a segunda cor. A cor ao lado dele vai ser o amarelo cádmio. E normalmente as cores, né, vão escurecendo, né? Que o lado mais luminoso, as cores mais luminosas aqui. E aqui as cores mais escuras, terrosas, né? E o meio termo aqui são os verdes, azuis, né? Aqui vai ser o amarelo cádmio. Aqui é o limão, branco, cádmio. Aqui ao lado o alaranjado. Não é obrigação, mas pode ter. Aqui do lado dele a cor mais importante, o laranja de cádmio. E aí depois aqui é o vermelho, aqui é o laranja, alaranjado, laranja de cádmio, vermelho de cádmio. Aqui eu vou colocar uma cor parecida, mas no que eu tô sem. Aqui seria o vermelho de Veneza, eu tô colocando o vermelho ocre, é parecido. Aqui vocês vão entrar agora com laca de alizarim ou alizarim crimson. No caso eu vou entrar com o laca de garanza, que é um pouco parecido, ou o carmim, também vale, né?
Agora, essa é a paleta base herdada, né, pelo Ricardo Newton. Agora vai entrar amarelo ocre. Algumas pessoas põem o ocre aqui ou lá, né? Terra de siena natural. E o terra de siena queimada. Nós temos do lado do queimado o sépia ou terra de sombra queimada. Depois azul cobalto, azul ultramar, verde esmeralda ou um similar que é parecido, que é o verde verídio. E aí, qual que falta? Preto de marfim. E aqui, o preto de marfim, né? Essa é a paleta base, né? Herdada por Ricardo Newton, Edgar Conhar, Rodolfo Chambellan. Então essa é a paleta herdada pelo Ricardo Newton, Almeida Júnior e muitos artistas conhecidos. Essa paleta, ela passou por muitos artistas e são basicamente essas cores: verde verídia ou esmeralda, preto de marfim, azul ultramar, azul cobalto, terra de sombra queimada ou sépia. Eu prefiro terra de sombra queimada porque é mais quente. Terra de siena queimada, terra de siena natural, amarelo ocre, alizarin crimson ou alizarin de garanza ou laca de garanza ou alizarin crimson, vermelho de Veneza, vermelho de cádmio, laranja de cádmio alaranjado e amarelo de cádmio, amarelo cádmio limão ou amarelo limão e branco de titânio. Essa é uma paleta base, você pode trabalhar qualquer temática. Claro, segundo as influências desses artistas, ou seja, ela tem uma paleta terrosa com cor, né? E uma paleta bem luminosa, com cores luminosas. Agora eu vou mostrar a minha paleta. Eu fiz uma adaptação dessa paleta, desses grandes artistas do passado. E agora eu vou mostrar a minha paleta. Então, aqui eu tô com a paleta montada agora. Eu fiz uma adaptação desses artistas que eu herdei, né, o Conhar, o Edgar Conhar e o Ricardo Newton. Hoje minha paleta ela se configura assim, ela está sempre mudando, né? Não é algo comum, né? Você é natural, né? Você altere a sua paleta à medida que o tempo passe. Determinados trabalhos podem surgir, ideias, e seu trabalho, sua pintura vai necessitar de cores, né, completamente diferentes.
O artista ele é movido por ideias, né? Suas obras são movidas por ideias. Então, se o artista for atrás de ideias novas, a tendência é que, muitas vezes, né, pode acontecer de surgir novas cores, novas necessidades, cores que fora da paleta padrão, dessa do Ricardo Newton ou de Edgar Conhar, mas eu sempre uso como base. E aí eu vou adicionando essas cores no entorno da paleta. Então aqui a minha paleta, hoje ela se configura como branco titânio, amarelo cádmio limão ou amarelo limão, amarelo cádmio, alaranjado, laranja de cádmio, vermelho de cádmio escuro, vermelho de Veneza, vermelhão da China, amarelo ocre. Aqui são as cores luz, basicamente. O amarelo ocre se configura como cor terrosa também. E o vermelho de Veneza pode ser considerado como cores terrosas, essas duas cores. Aqui eu tenho o alizarin crimson ou carmim. Atualmente eu estou usando o crimson. Aqui é um violeta de cobalto, dependendo da marca, ele vai ser mais esbranquiçado ou mais escuro. Aqui eu tenho um violeta de cobalto, da marca Daler-Rowney, ele é mais escuro, ele é chamado de violeta. Esse é o violeta de cobalto da Acrylex, que ele é esbranquiçado. E aqui nós temos o rosa, laca rosa. Que eu sinto necessidade de ter um rosa choque, no caso. Eu ainda vou trocar esse rosa por um rosa choque. E aqui é um verde esmeralda, ou verde veridian. Tem três cores que eu considero interessantes aqui. Eu não faço tanta questão, mas pode ser o verde esmeralda, o verde veridian. São cores interessantes para entrar aqui. Um verde semelhante a esse é o verde fitalo. Muito próximo. Não é igual. Eu acho que não é igual, na minha opinião. Aí aqui entra o azul cobalto. Aí já entra os azuis. Então de verde é só o viridian e os amarelos. Você já faz todos para mim. E junto com os azuis você já faz grande parte das variações de verde. Aqui tem o azul cobalto, azul cerúleo ou azul celeste. O azul celeste é mais esbranquiçado. Eu prefiro o azul cerúleo. Recentemente, uma paleta diferente, eu achei interessante o azul real. Ele é um azul quase branco. Ele é bem interessante. Eu achei bem interessante. No momento estou utilizando ele. Aqui entre os azuis. Azul, né, tem o cobalto, o cerúleo, azul ultramar, azul fitalo. E aí aqui os terras. Até o preto. Terra de siena natural, terra de siena queimada, sépia ou terra de sombra queimada. Eu prefiro terra de sombra queimada porque ele é mais quente que o sépia. O sépia é um marrom mais escuro, mais frio, e mais denso. Eu prefiro terra de sombra queimada porque ele é mais quente, na minha opinião. E o preto de marfim, né? As cores mais quentes tendem a ser mais interessantes para uma paleta mais luminosa, né? Que é o que eu preferencialmente gosto. E essa é a paleta que eu estou utilizando também, mas como base, é uma variação da paleta base, né? Herdada do Ricardo Newton.